Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre Douglas Costa e por que ele é a maior decepção da história desde que eu acompanho futebol, desde que eu acompanho o Grêmio. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Deixem o like no vídeo, compartilhem para todo mundo, deixem suas opiniões nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, por favor, gurizada, porque a gente tá chegando a 40 mil inscritos. Eu quero muito, muito, muito que chegue a 40 mil inscritos antes do final do ano. Então me ajuda aí nessa meta, por favor. Tô suando de novo, tô com calor. Cara, tô meio gripada ainda. Era pra ter feito esse vídeo ontem, era pra ter publicado esse vídeo ontem, mas ontem eu tava assim, ó, de cama total. Hoje tô um pouquinho melhor, por isso estou aqui para falar com vocês. Bom, vamos lá. Começar do início, né? Primeiro que o Douglas é uma grande esperança pra gente, uma grande comoção de todos os gremistas pela sua vinda, né? Todo mundo queria, sei lá, daqui a pouco entre 10 gremistas, 9 queriam, né, Douglas Costa. Pelo menos da minha bolha, de todos os gremistas que eu conversava, todo mundo tava muito eufórico com a possibilidade. Aí existia uma possibilidade, aí daqui a pouco já passava, e aí vinha de novo, aí daqui a pouco a gente já perdia as esperanças, até que ele resolveu, né, tomar as rédeas lá, conversar com a direção, ó, eu quero vir pro Grêmio, então ajudem aí, vamos colaborar, vamos tentar achar alguma forma que eu venha pro Grêmio. E isso, na época ainda, fez com que a gente ainda, pô, o cara fez realmente força para vir, respeitou mais ainda, né, aquilo que o Douglas sempre dizia ser um gremistão. Não foi aquilo que a gente esperava dentro de campo, a gente esperava muito mais, né? Demorou para ele fazer bons jogos, e quando ele fez bons jogos, a gente via que ele era um cara diferenciado. Isso é inegável. Isso é inegável. Dá para ver nitidamente o quanto o Douglas é diferenciado na sua maneira de jogar bola. Ele faz a diferença. Não foi decisivo em nenhum jogo aqui. Isso a gente precisa dizer também. O Douglas era para ser, sei lá, o Hulk do Atlético Mineiro, né? Era para ser o grande cara do Grêmio. Não foi. Teve aí 3 gols em todos os jogos que fez. Não foi, e foi bem distante disso. Mas se via que ele sim era uma qualidade técnica muito interessante dentro do jogo do Grêmio. Além de não ser decisivo, mas jogar bastante bola, contribuir em alguns jogos, cara, o que pesou muito mais do Douglas foi fora de campo. Apesar de ele não ter decidido nenhum jogo, e eu até achava que ele podia começar a render a partir do ano que vem. Ah, vai precisar de um tempo para se readaptar e tudo mais. Eu dava esse desconto aí, tá? Por ser o Douglas Costa, por ser um cara identificado com o Grêmio e tudo mais. Tá, beleza, não decidiu, beleza, tá bom. O ano que vem a gente vê, o ano que vem a gente começa a cobrar algo mais forte nesse sentido. Mas o problema foi extracampo. Primeiro com aquele casamento que já tava combinado, tem que se dizer, né? Tava combinado lá no início do ano e tal, ó, eu tenho que casar, parará. Apesar da fase do Grêmio já estar complicada desde aquela época. Talvez pudesse discutir aí uma falta de bom senso do Douglas, mas tudo bem, tava combinado, beleza, vai lá, casa, vai ser feliz e é isso, volta e tenta nos ajudar aqui. Voltou e a contribuição dentro de campo foi a mesma, nada de diferente, nada demais. Até que nesses últimos jogos, nessas últimas semanas, rolou aquele cartão amarelo besta, idiota, né, do Douglas Costa, que acabou deixando ele de fora do talvez aí o principal jogo da temporada, que foi contra o Corinthians, né? O Douglas já tinha 2 cartões amarelos, tomasse o terceiro, ficaria suspenso pro jogo contra o Corinthians. E aí na saída de campo, ele tem um bolor ali com o juiz insiste para ele sair pela primeira linha, né? E ele quer sair pela casa-mata ali. E aí tomou o terceiro cartão amarelo, ficou suspenso. Primeiro que não precisava daquilo, né? O Grêmio vencia a partida por 2-0 já. 2-0. Não precisava matar o tempo que tava matando. O Douglas já sabia que estava pendurado. Para que correr o risco de tomar aquele terceiro cartão amarelo? Correu o risco, tomou o terceiro cartão amarelo, ficou suspenso no jogo contra o Corinthians. O principal jogo da temporada, seu Douglas Costa estava suspenso. A principal contratação da temporada estava suspensa para aquele jogo por imbecilidade dele mesmo. Uma infantilidade absurda de ter tomado aquele terceiro cartão amarelo. E aí, não satisfeito com ter tomado o terceiro cartão amarelo naquela idiotice do Douglas, ele ainda vai para as redes sociais mandar o torcedor longe. Esse tweet aqui, ó, eu jamais vou esquecer, Douglas Costa. Esse tweet eu jamais vou esquecer. E aí um torcedor ainda rebateu ele, dizendo, ó, Douglas,
tem que pedir desculpa, cara. Tu errou e ainda continua errando, colocando, mandando o torcedor longe aqui nas redes sociais. E ele vai lá e responde para esse torcedor: eu não te devo nada para pedir desculpas. Não deve nada mesmo? Não deve nada mesmo, Douglas. Tu simplesmente custou mais de 10 milhões de reais aos cofres do Grêmio. O mínimo que tu deve é satisfação pro torcedor. E aí ainda vem meter de gremistão. Eu sou mais gremista que vocês todos. E não sei o quê. E blá, blá, blá. Aqui, ó. Primeiro aí o Douglas Costa tinha morrido pra mim nesse tweet. Porque jogador que manda o torcedor longe já perde meu respeito por completo. Não merece vestir a camisa do Grêmio. Não é aqui que vai se criar, não é aqui que vai ficar. A torcida é patrimônio do clube, patrimônio do clube. E ela deve ser respeitada por todo mundo dentro do clube, inclusive o senhor Douglas Costa, que aparentemente se achou muito maior que o Grêmio, né? Passado esse episódio, chega a semana decisiva do Campeonato Brasileiro, a qual o Grêmio decidia sua vida na quinta-feira e ainda precisava de resultados paralelos para se manter vivo na Série A. Pois bem, na segunda-feira fomos surpreendidos. Na terça-feira, fomos surpreendidos com uma notícia de que o seu Douglas Costa ia casar naquele dia em Copacabana, no Copacabana Palace, e precisava de uma liberação do Grêmio. Terça-feira, 2 dias antes do jogo decisivo do Grêmio. Que mundo vive esse senhor? Mas que mundo vive o Douglas Costa, gente? Não é possível. É sério, quando eu vi, eu achei que fosse fake news, fosse uma notícia lá do sensacionalista, aquele Twitter de brincadeira e tal com as notícias. Não é possível, né? Terça-feira, aí o Denis Abrão confirmou que ele ligou pedindo autorização. Vou casar lá no Copacabana Palace e eu preciso de autorização. Primeiro tem que ter muita cara de pau, né, pra perguntar, pra pedir autorização num troço desse. 2 dias antes do principal jogo da temporada, o Douglas queria casar. E não é assim, tipo, casamento, tu vai ali pra uma janta com os amigos. Não é. Sabe que não é. Né? O casamento, tu vai fazer uma festa, ainda mais no Copacabana Palace, vai ser um estrondo, vai ser um troço absurdo. E aí o Douglas, com essa falta de noção... Não, mas eu volto, vou estar no treino amanhã. Meu querido, que mundo tu vive, meu querido? Mas que mundo tu vive, Douglas? Que mundo tu vive? Não foi liberado. E aí tirou todas as fotinhos do Grêmio do seu Instagram. Tava lá, né, na bio dele, cria do Grêmio, apagou tudo, apagou todas as fotos com o Grêmio. O que me leva a crer que, além de sem noção, além de ser completamente desconectado da realidade, o seu Douglas Costa ainda tem 12 anos, né? 12 anos para pagar. Eu não gostei do que a minha namorada falou, que vou apagar todas as fotos com ela. Já não bastasse toda essa decepção com o Douglas, ali no negócio do casamento eu já tava aqui, ó, vai, sabe, só some daqui, porque é surreal isso que a gente tá passando. E aí o Douglas foi vaiado, com toda a razão do mundo, foi vaiado na escalação do Grêmio. Eu queria que ele nem jogasse, mas foi vaiado na escalação do Grêmio antes do jogo contra o Galo começar. E aí o seu Douglas Costa faz um gol e com o maior deboche da história dá um tchauzinho para a torcida do Grêmio. Bom, eu não sei, sinceramente, eu queria muito entender o que se passa na cabeça do Douglas. Mas com todos esses episódios aqui, esse do tchauzinho só foi a cereja do bolo, né? Com todos esses episódios aqui, o Douglas se torna, para mim, pelo menos, e eu vi muita gente falando isso, a maior decepção da história do Grêmio. Porque era um cara que se dizia gremista, era um cara que fez um esforço para vir para cá, e isso tem que se dizer, ele fez um esforço para vir para cá, mas se achou muito maior que o clube. Achou que poderia chegar aqui e fazer bem o que bem entendesse. E não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim. Douglas, para mim, ele se iguala, na verdade, ele ultrapassa a decepção que eu tenho com o Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho. O Ronaldo ainda, eu queria ser o Ronaldinho quando eu era criança. Eu tinha uma admiração de infantil mesmo com ele, de criança, de infância com ele. O Douglas não. O Douglas, eu chorei quando ele voltou pro Grêmio. Eu imaginava que seria uma história linda, eu queria muito a contratação dele, mas a passagem do Douglas aqui, para mim, se torna a maior decepção da história que eu já vi no futebol com o meu time do coração. Douglas Costa, para mim, beijo e tchau, e eu espero do fundo do coração que ele pelo menos tenha hombridade de facilitar
essa rescisão e que vá ser feliz onde for, vá casar milhões de vezes aonde for, que seja realmente muito feliz, mas bem longe daqui, porque o Douglas conseguiu fazer tudo errado, tudo, absolutamente tudo errado. Essa é a minha visão de tudo que envolve Douglas Costa. Gostaria muito de saber a de vocês também, o que vocês acharam de todos esses episódios. O Douglas ainda teria clima para ficar aqui? Eu, particularmente, acho que não. E eu espero de verdade que essa seja uma prioridade do Grêmio para tirar o Douglas Costa daqui o mais rápido possível. Quero a opinião de vocês nos comentários, gurizada. Não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito. Ativa as notificações também para sempre que tiver vídeo novo aqui, vocês receberem em primeira mão. E não esquece de se inscrever, me ajudem a chegar aí na meta de 40 mil inscritos logo, por favor. Hoje, mais tarde, tem resenha gremista, a gente se vê lá. E eu tô com muito calor, vou ter que botar ar-condicionado aqui, não vai ter jeito.